A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, depois que ela anunciou que deixou o Brasil. A parlamentar foi condenada recentemente por invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Onde, quando nós ficamos sabendo disso, é claro que causou uma enorme repercussão, como ela deixou o país no momento onde já tinha dito em algumas coletivas que ela sentia muito medo de ser presa. Bora para Brasília conversar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, onde, obviamente, essa notícia foi muito repercutida. Ela que, obviamente, está ali apurando e tem as informações que as autoridades já têm exatamente um detalhamento maior sobre o paradeiro da deputada, que, inclusive, tem cidadania italiana e, obviamente, isso é muito levado em conta, né, Ruth? Pois é, Algarte, boa noite para você e para todos que nos acompanham. De acordo com aliados da deputada federal Carla Zambelli, ela vai viajar ainda hoje para o interior da Itália. Atualmente, existe uma previsão de que ela esteja nos Estados Unidos, mas isso não foi confirmado oficialmente por parte da equipe da parlamentar. Mas aliados dela dizem que ela viajará ainda hoje para o interior da Itália, destacando que ela possui também cidadania italiana. A parlamentar anunciou nesta manhã que vai pedir licença do mandato de deputada federal e informou que já estava fora do Brasil para realizar um tratamento de saúde. Mas, durante uma entrevista, ela também mencionou que um dos motivos para a saída do Brasil é a luta, é continuar essa luta com que ela classificou que seria contra a falta de liberdades e contra a censura no Brasil. Há pouco, como você mesmo disse, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva dela em virtude dessa saída dela do Brasil. E vale lembrar que até o momento dessa viagem, ela ainda tinha esse passaporte dela para dar entrada em outros países. Em maio deste ano, a parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão, à perda do mandato e ao pagamento de R$2 milhões por parte do Supremo Tribunal Federal, em virtude de uma invasão ao sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Após essa decisão, a parlamentar anunciou a arrecadação de Pix nas redes sociais, onde arrecadou cerca de R$285 mil em doações por parte de apoiadores. Ela pediu esse valor para ajudar a arcar com os custos de mais de 20 processos judiciais aos quais ela responde na Justiça. Depois, a parlamentar passou a titularidade de suas redes sociais para sua mãe, Rita Zambelli, que ela anunciou como sua pré-candidata a deputada federal nas eleições de 2026. Além disso, ela anunciou seu filho, João Zambelli, como pré-candidato a vereador em 2028 pela cidade de São Paulo. Para a gente finalizar, a deputada chegou a ter o passaporte apreendido em 2023 em meio às investigações da Polícia Federal, mas o documento posteriormente foi devolvido para ela. Especialistas que foram ouvidos pelo portal R7 informaram que eventual pedido de extradição da deputada seria um pouco difícil, porque não se sabe exatamente o paradeiro, a cidade onde ele está no momento, Algarte. Ruth, agora a gente fala de outro ponto que é importante, envolvendo uma reunião com o presidente Lula e também os presidentes da Câmara e do Senado. Reunião, obviamente, que é muito importante para ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o governo quer manter, nesse momento, a alta do imposto sobre as operações financeiras, o IOF, que a gente vem discutindo aqui faz tempo. Justamente até o envio de uma outra alternativa para fazer essa arrecadação alinhada com o Congresso Nacional. O ministro chegou a mencionar, Ruth, a gente tem uma data para entender pelo menos quando essas medidas vão ser apresentadas, porque o que a gente sabe, o IOF não foi bem aceito, é o que temos por enquanto e vamos aguardar para saber o que é possível para substituir e não ter essa implementação. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as medidas alternativas ao aumento na taxação do IOF só serão apresentadas após os presidentes da Câmara e do Senado se reunirem com líderes partidários para informar essas propostas do governo federal. Essa reunião, inclusive, está prevista para acontecer na próxima semana. Durante um almoço que aconteceu nesta tarde entre o presidente Lula, Mota e Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado, Haddad destacou que existe um alinhamento entre os dois poderes e que é o Congresso quem vai dar a última palavra. Vamos conferir? O que eu posso assegurar é que, no que diz respeito ao presidente das duas casas e o presidente da República, acompanhado do vice-presidente, houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, nem parcialmente,
em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então, nós faremos, até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, do quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito, né, no convencimento da maioria da Casa na sua aprovação. Segundo Haddad, as novas medidas vão ser justas e sustentáveis. Ele explicou ainda que precisa da aprovação de parte desse conjunto aqui apresentado para só assim rever esse decreto do IOF este ano. O ministro disse também que até domingo deve ser feita a convocação de parte da equipe técnica dos ministérios para que eles apresentem as propostas, indicando o impacto e a ampliação no orçamento. A intenção dele é de que na próxima semana essa proposta, essas medidas que devem tramitar em forma de um projeto de lei, sejam aqui apresentadas ao Congresso Nacional. Ontem, para a gente lembrar, Mota, Alcolumbre e Haddad se reuniram para tratar sobre esse decreto, que é criticado amplamente pelo Congresso Nacional e nominalmente por parte dos presidentes do Poder Legislativo. Ficou acertado, após o encontro, que o governo teria 10 dias para apresentar uma medida alternativa a esse decreto. Inclusive, decreto esse que o governo já havia, de alguma forma, já recuado parcialmente com relação à questão da aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior, mas manteve outros trechos que é criticado pela oposição. Haddad, então, antecipou ontem aos presidentes do Congresso Nacional a parte dessas medidas e levou essas medidas hoje para o presidente Lula. O Congresso espera que esse decreto seja revogado, seja por parte do governo federal ou por parte do Congresso, com a aprovação de um projeto de decreto legislativo que derrubaria esse decreto apresentado pelo governo federal. Esse projeto, inclusive, que é capitaneado pela oposição. Hoje, após o encontro com Lula, Alcolumbre defendeu mais negociações antes de qualquer pauta com relação a essa proposta. E também se mostrou contente com o diálogo entre o Poder Legislativo e o governo federal, destacando que a disputa entre os poderes não interessa à sociedade. Mais cedo, durante fala para a imprensa, Lula disse que o governo não errou aqui na publicação desse decreto e ressaltou que Haddad só apresentou essa proposta em meio à pressão por uma resposta rápida sobre a compensação na desoneração da folha de pagamento. Então, de acordo com o Lula, esse aumento no IOF feito por esse decreto aconteceu para compensar essas perdas com relação à desoneração da folha que acontece até 2027. E agora a Haddad traz essas novas medidas como forma de alternativa a esse decreto do governo federal. Para a gente finalizar, alguns pontos que são estudados pelo governo federal que podem estar nessas medidas estão aqui com relação ao aumento tributário nas apostas esportivas, que são conhecidas como bets, um possível reajuste aqui nas criptomoedas e até mesmo na antecipação de valores ligados ao leilão do pré-sal. Então, essas medidas podem estar aqui nessa proposta que vai ser ainda publicizada pelo governo federal como alternativa a esse decreto do aumento do IOF. Volto com você, Algatti.